Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você estiver assistindo o vídeo, ou boa madrugada, né? Nunca se sabe se você vai estar vendo aula de madrugada, porque não, é uma possibilidade. Então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aí sobre o Código de Ética do Psicólogo, né? Mais especificamente a partir do capítulo 3, do artigo 3, como vocês estão vendo aí. Só retomando um pouquinho o que a gente viu nos últimos vídeos, o que a gente discutiu. Acho que foi nos dois últimos vídeos, né? Os dois últimos ou nos três últimos vídeos, a gente discutiu a respeito do que é das obrigações do psicólogo, né? Do que o código determina como deveres. Então, são deveres do psicólogo realizar isso, você é obrigado a fazer isso. No último vídeo a gente viu o que é vedado, né? Então, o que é proibido do psicólogo. Então o psicólogo não pode fazer isso e aquilo. A gente abordou e discutiu, até foi um pouco longo demais, né? O vídeo foi quase uma hora aí, eu prometi que ia gravar no máximo meia hora, entre 20 e 30 minutos, acabando me estendi, mas porque, enfim, né, a gente acha que vai conseguir dar conta, fazer mais rápido, quando vê, acaba saindo um pouco do controle. Mas dessa vez, de novo, estou aqui com o cronômetro está aqui, né? Vamos controlar o tempo e no máximo aí uns 25 minutos eu tô parando aqui. Até porque agora, tá, só para dar uma explicação, os próximos artigos, eles têm menos, ali não é incisos, né? Eu não sei o nome certo que dá para aqueles itens ali. O artigo 2, como vocês viram no último vídeo, ele tem muitos incisos, né? Muitos itens, então ficou muito longo. Mas agora os próximos são poucos, então é mais tranquilo. Bom, espero que vocês tenham notado as dúvidas, né? Espero que tenham tido dúvidas, né? Para que a gente possa discutir depois do nosso encontro síncrono. Que mais? Bom, é isso. Não tem muito mais o que falar. Então vamos direto aí pro nosso código, para a gente poder dar conta. Acho que no máximo mais uns 2 ou no máximo 3 vídeos aí a gente já termina o código, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos tomar um golinho d'água para a gente poder dar conta. Vamos lá. Então vamos aqui para onde a gente tinha parado, que era no artigo 3º. Então, lembrando, o artigo 1º, ele fala das obrigatoriedades, dos deveres do psicólogo. O artigo 2º fala das vedações, aquilo que é proibido ao psicólogo. E agora aqui a gente vai para o 3º, então. Artigo 3º. O psicólogo, para ingressar ou associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste código. Olha, é meio autoexplicativo, não tem nem muito o que comentar aqui, né? É mais ou menos assim, só para aclarar um pouco. Você quando vai entrar numa organização, quando você vai entrar numa empresa, vai trabalhar em alguma instituição, você tem que observar. É muito difícil isso acontecer, tá? Hoje em dia é raríssimo, eu acho, isso acontecer. Mas pode, né? Mas então o que você precisa fazer? Sempre que você for entrar para trabalhar numa instituição, você precisa ver se os princípios, a missão, né, o próprio funcionamento daquela instituição, ela está de acordo com o que esse código prevê e com o que todas as demais legislações dentro da área da psicologia, emitidas pelo Conselho Federal, ou até mesmo pelo próprio bom senso, digamos assim, da profissão, né, se essa empresa ela está alinhada com isso. Se ela não está alinhada com isso, você, via de regra, você nem não fica, né? Você agradece muito pela oportunidade, mas você vai embora, né? Deixa eu tentar dar um exemplo, alguma coisa assim só para tentar ilustrar. Por exemplo, vamos supor que você arrume um emprego numa clínica para pessoas com dependência química, por exemplo, né? E aí você de repente observa que você trabalha lá, no princípio, né? Ou até no princípio, você começando a entrar lá. Já de cara, a pessoa que vai te dar as orientações para você trabalhar nessa empresa, ela já coloca lá, tipo, um modo de funcionamento. E um dos modos de funcionamento, por exemplo, dessa instituição é, por exemplo, amarrar pessoas na cama, né? Para impedir, não que amarrar, às vezes, em alguns casos, infelizmente, é um pouco necessário, mas você consegue distinguir quando às vezes uma pessoa que está num surto que precisa de contenção, tá? Isso às vezes precisa mesmo, e quando efetivamente é, digamos assim, um modo de funcionamento da instituição né,
como que eu vou dizer assim, aprisionar as pessoas, né? Não que isso seja frequente, mas a gente sabe, eventualmente a gente ouve na televisão, às vezes, que esses lugares ainda existem, né? Então vamos supor que você esteja nessa instituição e você observa aí com práticas que a gente poderia beirar uma tortura, um tratamento que beiraria uma tortura, por exemplo. Ora, quando você entra numa instituição e observa que ela está ali, ou seja, aqui, ó, ela não está alinhada, tá? Deixa eu ver aqui, associar, convidar a missão de filosofia, as normas, as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste código. Quando você vê que ela não está alinhada com os princípios desse código, com as regras desse código, né? Então, por exemplo, praticamente tortura as pessoas, amarra a pessoa lá na cama, não deixa ela sair, não deixa ela entrar em contato com parentes, alguma coisa assim, você eventualmente pede demissão, você sai, você não permanece nesse local, tá? Até porque se você permanecer nesse local, você vai estar sendo conivente, você vai estar sendo cúmplice e pode inclusive responder profissionalmente e criminalmente depois por isso, tá? Então é óbvio, você não vai, digamos assim, trabalhar numa instituição que ela fere os princípios do teu código de ética, tá? Então você pede demissão, você sai e denuncia. E se a pessoa faz uma coisa desse tipo, aí mesmo que, né, é uma instituição duvidosa. Então vamos ver aqui, ó, parágrafo único, tá? Existindo a incompatibilidade, cabe ao psicólogo aqui, ó, recusar-se a prestar serviços e ser pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente, como eu acabei de dizer, né? Então, se você observa que não é compatível a tua presença, a tua atuação psicológica como profissional de psicologia naquela instituição, porque aquela instituição ela acaba tem práticas que vão de encontro ao código ou até de encontro à própria prática mesmo da psicologia, né? A própria prática da profissão, não necessariamente é uma coisa que está explícita no código, às vezes são coisas que você percebe que não tem alguma coisa errada, né? Que não é ilegal, mas é imoral, por exemplo, você vê que não tem compatibilidade, você sai, você não permanece ali. E dependendo do caso, né, como o próprio código aqui, lembra, você lá no primeiro artigo, você é obrigado a cumprir o código. Tá? Você é obrigado a cumprir o código. Então aqui, ó, denuncie. Né? Tá falando ali, se houver pertinência, faça denúncia ao órgão competente. Às vezes o órgão daquela entidade, né, daquela entidade de classe, ou às vezes até a própria polícia, alguma coisa assim. Tá? Não é uma coisa comum, tá? Isso aqui é só mais uma prevenção, tá? A gente vê que isso não é muito comum, mas pode acontecer. A gente sabe que, infelizmente, existem locais, às vezes, que são meio complicados, né? Bom, vamos continuar aqui. Artigo 4º. Artigo 4º. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo, 2 pontos. Então, aqui a gente vai tratar de uma coisa interessante, uma coisa que todo mundo gosta, que é o dinheiro, né? Então, assim, quando ao fixar a remuneração, ao você determinar o preço que você vai cobrar pelos seus trabalhos, você tem que levar em consideração alguns aspectos, tá? E aí o código aqui já dá algumas noções de como é que você deve se relacionar com relação a essa questão de cobrança pelos seus trabalhos, tá bom? Então vamos ver o que o artigo 4 aqui diz que a gente precisa fazer, o psicólogo precisa fazer, né, na hora de ali fixar a sua remuneração. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Item A. Então, o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Ora, o que ele está colocando aqui? Ele está dizendo, o código está dizendo assim, tenha bom senso, né? Use o bom senso. O que o código está falando? Assim, olha, você vai cobrar pelo teu serviço aquilo que é justo. É quase que tipo assim, o código não precisaria falar isso, né? Mas é bom, às vezes, dar uma lembrada nisso. Você precisa cobrar o preço justo pelo teu trabalho. Quanto que é o preço justo? Né? É complicado, porque o preço justo ele é uma negociação. Ele é uma negociação entre a pessoa que oferece o serviço e a pessoa que quer comprar. Eu posso chegar lá e dizer assim, olha, para você se atender comigo, minha hora é R$1 milhão. Posso pedir R$1 milhão? Posso. Né? Se a pessoa vai querer pagar, é outra questão, né? Eu não sei, se eu souber de alguém que queira aí fazer 1 hora de terapia por R$1 milhão, eu reativo meu CRP e eu atendo, tá? Pode entrar em contato comigo. Então, assim, então o preço ele é uma coisa que é feita nessa relação entre quem oferece um serviço e quem compra esse serviço, tá? No entanto, algumas vezes, algumas situações,
vocês sabem, acho que já tiveram a disciplina de psicopatologia, ou estão tendo agora a disciplina de psicopatologia. Em algumas situações, a pessoa está numa situação de desespero, por exemplo. Né? Às vezes é uma família que está com uma família que tem um filho, um adolescente, que está às vezes se envolvendo com drogas, e o pessoal está meio desesperado, não sabe o que fazer ali, e ela procura uma ajuda. Ora, nesse momento, você não vai aproveitar, né, da angústia das pessoas, do desespero das pessoas, para ganhar financeiramente em cima. Também você não vai fazer caridade, porque você é um profissional, você não está aqui para fazer caridade. Quer fazer caridade? Aliás, quer fazer caridade? Existem instituições para fazer isso, você pode fazer via essas instituições. Eu até recomendo. Quando eu morava em Floripa, por exemplo, tinha colegas meus, até professores também, que faziam isso. Por exemplo, o cara tinha lá o consultório dele, trabalhava lá, e tirava um dia da semana que ele fazia atendimento de graça. Ele não fazia no consultório, mas ele fazia numa instituição que prestava esse tipo de coisa. Pronto! Então, lá você está fazendo de graça, não tem problema. Mas lá não é que você não seja profissional. Você está sendo profissional, mas a relação é outra. Tá? É diferente de você, do teu consultório, fazer caridade no seu consultório. Você, ou até pode fazer se você deixar muito claro que é isso. Que isso está sendo feito ali. Tá? Mas, de modo geral, você vai cobrar pelo serviço. É justo isso. Né? Você é um profissional, está prestando serviço e merece receber por isso. Agora, é óbvio que você não vai, de repente, se aproveitar de uma situação de desespero de uma pessoa para querer lucrar em cima disso de uma forma desonesta, né? De uma forma leviana, podemos dizer assim. Né? Então, é isso que o código está apontando para a gente quando ele fala aqui. Ó. Então, você vai levar em consideração, né, você vai levar em consideração a justa retribuição, se aquilo que é justo pelo seu trabalho, aquilo que normalmente você já cobraria mesmo. Né? Olha, é isso que eu faço e tal. E também as condições do usuário ou beneficiário. Aí aqui entra uma questão, tá? É uma decisão muito pessoal mesmo. Alguns profissionais dizem assim, meu preço é X, meu preço é tanto. Eu cobro tanto. E aí uma pessoa pode buscar você para fazer, né, algum trabalho na área e você diz, olha, meu preço é tanto. E a pessoa diz, olha, eu não posso pagar, eu não tenho como pagar. É uma decisão sua, você não é obrigado, é uma decisão sua. Você pode baixar o seu preço, é uma decisão sua, pessoal, de repente você olha, não, mas eu vou fazer, né? Não tem problema. Ou você encaminha para alguém que faça, porque você pode chegar e dizer, olha, desculpa, infelizmente, mas realmente a minha hora custa tanto, se você não pode pagar, eu entendo, faz parte, né? As pessoas às vezes não têm recursos, mas eu conheço profissionais aqui, o fulano, ciclano e beltrano, que são ótimos profissionais, cobram um preço mais em conta, você pode fazer com eles, né? Então, você também pode fazer isso, tá? Agora, dado isso, né, de repente você diz assim, não, eu vou atender essa pessoa, eu vou prestar o serviço, né, você tem que meio que levar em consideração as condições da pessoa, tá? Lembre-se, não é também você simplesmente baixar o teu preço para atender, a pessoa está sofrendo, coitada, eu tenho que dar um jeito. Não é bem assim, você é um profissional, e lembra que sempre que você baixa o seu preço enquanto profissional, você está contribuindo para baixar o preço dos teus colegas profissionais, né? Imagina, todo mundo na cidade cobra, vamos supor lá, R$200 a consulta, vamos supor, numa clínica, né, um consultório, todo mundo cobra R$200 a consulta. Aí de repente você, vê uma pessoa, pode fazer por menos? Posso, quanto você pode pagar? Né? Aí você resolve ajudar a pessoa e você baixa para 100. Né? Veja, você está cobrando metade do que os outros cobram. Se é para aquela pessoa, tudo bem, ok. De repente uma situação pontual, aquela pessoa está passando por algum problema, você acorda com ela. Não é muito comum, o psicólogo não costuma fazer isso, mas é o ideal você ter um contrato de trabalho assinado, deveria ser o correto, tá? Contratar com ela que você vai de repente atender ela por 100, por 6 meses e depois a gente reajusta o preço, por exemplo, tá? Mas se você simplesmente baixa e essa pessoa fala para outra, olha, eu tô com um psicólogo lá muito bom tal, ele tá me cobrando metade do preço do resto do pessoal tá. Aí outra pessoa vai lá e diz assim, você tá cobrando metade? Eu quero fazer com você também. Daqui a pouco você tá com 4, 5 clientes pagando R$100, que é a metade do que o mercado efetivamente está cobrando. Horas, aí de repente essa pessoa que está sendo atendida por você por 100, ela conhece alguém que está sendo atendida por um colega seu que está pagando 200 e fala para a pessoa, olha, seu psicólogo cobra 200, meu cobra só 100. E essa pessoa vai de repente ir lá pedir para o outro colega seu lá para que ele baixe o preço, porque ela não... se tem alguém fazendo por 100, por que eu vou pagar 200? Né?
E aí, às vezes, o cara está numa situação para não perder o cliente, ele baixa o preço, e daqui a pouco, quando você vê, está todo mundo ganhando 100. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque a gente não pode nem baixar muito, porque você acaba prejudicando os colegas, tá? Você também não pode subir muito, porque subir muito você até pode, porque efetivamente, se você subir muito, quem puder pagar, paga, né? E aí, melhor para você, digamos assim. Então, por isso que é preciso ter um equilíbrio, tá? Quando a gente vai efetivamente fixar preço, foi aquilo que eu falei, é uma relação entre quem oferece o trabalho e quem compra o trabalho, mas é preciso ter aí um bom senso, tá? E aí, para ajudar isso, aí você pode pensar assim, tá, mas quanto é que eu vou cobrar? Né? Eu não sei. Aliás, vejam, tem diferenças também. Tá? Imagina um psicólogo clínico com 20 anos de formação, 20 anos de experiência, ele não vai cobrar o mesmo preço de vocês, por exemplo, que vão estar acabando de se formar. Né? Ou até o contrário, vocês que estão acabando de se formar não vão cobrar o mesmo preço de alguém que tem 20 anos de experiência. Existe essa diferença, tá? Então não existe um preço fixo, então é isso, o psicólogo cobra tanto. Não, depende dos caras. É como qualquer profissional liberal, né? Um bom marceneiro, alguém que tem lá uma tremenda habilidade em marcenaria, carpintaria, ele vai fazer uma mesa, ele pode cobrar 10 mil na mesa. Quem puder pagar, paga. Né? Agora, você que está começando a talhar, ainda não sabe encaixar a madeira, você não vai cobrar 10 mil, até porque não vai ter quem pague. Né? A pessoa vai olhar e vai dizer, não vai. Então, a questão da cobrança também ela passa por aí, tá? Pelo teu grau de capacidade, pelo teu grau de experiência de resolver o problema da pessoa que te procura. Né? Claro que um profissional muito mais experiente, não é 100%, mas tem uma probabilidade maior de ter mais habilidade para resolver o problema do que alguém que está iniciando na prática profissional. Né? Então vocês podem perguntar assim, mas como é que eu faço então para saber qual é o preço? Quanto que eu cobro? Bom, de novo, como eu falei, isso não é uma coisa fechada, mas para ajudar a gente, vocês podem procura no Google, tá? Digita no Google assim, Conselho Federal de Psicologia, tabela de honorários. Eu vou mostrar aqui, eu já tenho aberto aqui, você vai cair aqui nesse site, aqui, no site do Conselho, vocês podem ver aqui, tá? É o logo do Conselho. Aí vai ter aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, tabela de honorários dos psicólogos, tá? Você clica nela, eu já cliquei, eu abri aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentadinha porque tá pequeno. Tá. Então essa aqui é a mais atual que tem, tá? Ela tá falando aqui, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Agora ficou bom, né? Tá bom assim. Aqui, ó, tabela de referência nacional, ó, de referência, não é obrigatório, é uma referência, para você ter mais ou menos uma noção, tá? Tabela de referência nacional de honorários dos psicólogos em reais. Isso aqui são valores atualizados segundo o IBGE em 2019, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que você queira fazer uma consulta psicológica. Quanto é que é uma consulta psicológica? Veja, isso aqui não é um tabelamento de preço, tá? Não tem ninguém dizendo assim, ó, você é obrigado a fazer nesse valor. Não é isso, mas é para ter uma noção. Então, o que essa tabela está dizendo? Ela está falando assim, olha, se você pegar aqui uma consulta psicológica, em média, tá? Como é IBGE, acredito que deve ser no Brasil, ele está dizendo assim, ó, em média, no Brasil, o mínimo que a gente encontrou aí que o pessoal está cobrando é 160, o máximo que a gente está vendo o pessoal cobrar é 275, e na média, o pessoal está cobrando aí 240, vamos dizer aqui, né? 269,90. Entende? Então você tem uma média. Você sabe mais ou menos assim, olha, né? Então uma consulta psicológica aí, na média, R$240. Ora, se eu sou um profissional que estou acabando de entrar no mercado, me formei ontem, abri o consultório hoje, eu posso tentar a média, né? Vamos ver se alguém paga. Né? Vou cobrar R$500 a consulta. Não, acho que você não vai de cara. Se você conseguir, é ótimo, mas é difícil, né? Tenta na média, talvez um pouquinho abaixo, é 240, eu vou tentar cobrar aí 200, por exemplo, 180, uma consulta. Vamos ver, né? Vamos ver como é que o mercado reage, porque é isso, o mercado é isso, é alguém oferecendo um trabalho, alguém procurando um trabalho, chega-se num acordo, fecha-se o preço, faz um contrato e acordado não é caro, né? Agora, o que você não pode fazer, por exemplo, foi aquilo que eu tinha acabado de dizer, você chega aqui assim, então o limite mínimo é 160, mas eu acho que eu estou começando, eu tenho até vergonha de cobrar, eu vou atender por R$50. Não, aí você vai estar sacaneando os seus colegas profissionais. Né? Inclusive você pode receber uma visita de alguém do conselho dizendo assim, você não pode baixar muito o preço. Eu até entendo que de repente você está começando, você está, né, no início, mas pelo menos vai num limite mínimo. Então fazem uma faixa de 150, vai, pelo menos, né? Fica aí numa faixa que
fique bom para todo mundo. Mas se você baixa demais o trabalho, o valor do teu trabalho, aliás, pense um pouco nisso, né? Você vai baixar o valor do teu trabalho, você estudou para isso, você se preparou para isso. Agora você, na hora de cobrar por isso, você, sabe, vai estar com vergonha ou alguma coisa assim, então vai fazer terapia, né? Vai para terapia, né? Trabalhe essa questão da sua relação com o dinheiro, tá? Então, de modo geral, o que você pode fazer para se adequar a essa colocação aí que do código de ética é se basear nesses valores. Então vocês vão ter aqui para fazer uma avaliação psicológica, por exemplo, na média, no mínimo que você está cobrando é 183, né? Em média 229, no máximo 300 reais, por aí. Vamos ver outra coisa aqui, ó, uma entrevista de... Opa, aqui, ó. Entrevista de devolutiva aqui, tá vendo? Ó? Entrevista de devolutiva. Olha só que interessante, tá? Okay, ó. No mínimo 160, na média 231, no máximo 275. Imagina que você vai prestar um serviço para uma empresa te contrata para fazer a seleção dos funcionários dela, né? Então, sei lá, você vai trabalhar no supermercado Atacadão, ali, o Carrefour, né? Alguma coisa assim. E aí eles te contratam. Você abre, de repente, você abre uma empresa, você abre um CNPJ, abre uma empresa lá de recursos humanos, né, de psicologia organizacional e presta serviços para empresas. E aí você vai, de repente, eu já tenho 20 minutos. E daí você vai, de repente, fazer a seleção para o pessoal. Olha, para fazer a seleção, você vai ter que fazer uma avaliação psicológica. Tá vendo como essa tabela já te ajuda mais ou menos a você saber como é que você vai cobrar pelo seu serviço? Então aqui, ó, para fazer uma avaliação psicológica, vamos botar aqui na média R$240 por pessoa, você vai cobrar, né? Não sei se aqui em algum lugar deve ter para fazer seleção, talvez tenha aqui embaixo, eu vou procurar por causa do tempo, tá? Para fazer seleção, mas você vai botar, fazer uma avaliação psicológica de 240 horas. Mas a avaliação, eu também preciso, no final do processo, dar uma devolutiva para essas pessoas. Eu não posso simplesmente, vocês vão ver isso depois na disciplina de avaliação, né? Eu não posso simplesmente avaliar e dizer, olha, você não passou, tchau, desculpa, né? Não, você tem que dar um retorno para essa pessoa, para que ela entenda também por que razão ela não foi selecionada naquele processo. Então, para fazer a entrevista devolutiva, você vai cobrar também, tá aqui, ó, 160, 231. Na hora que você vai montar o teu orçamento para oferecer para a empresa que vai te contratar, você faz uma descrição do seu trabalho, faz um orçamento, coloca lá, olha, eu vou realizar que serviços? Eu vou realizar isso aqui, ó. Avaliação psicológica, tanto. Entrevista devolutiva, tanto. Análise de testes, tanto. Portanto, no final, o meu preço é esse. E aí você oferece para a empresa. Claro, e aí começa a negociação. Né? É assim que os preços vão ser formados no mercado. Mas veja, para você não ficar muito perdido, eu aconselho, né, vocês, peguem essa tabelinha aqui, ó, orientação psicopedagógica, soluções de problemas psicológicos. Aí tem várias coisas aqui, ó, psicoterapia individual, psicoterapia de casal, né, acompanhamento e orientação psicológica, e aqui estão os valores, né, os limites em média. De novo, isso aqui não é um tabelamento, você não é obrigado a seguir isso aqui, tá? Não é um tabelamento de preço, mas é uma coisa que te ajuda a você ter uma noção de como é que você vai se gerenciar aí no mercado, tá? O ideal é você seguir isso aqui. Até porque, caso você venha a ser questionado por alguém, até pelo teu cliente, pelo conselho, por alguma pessoa, você pode apresentar tabelas, eu estou cobrando mais ou menos o que está dando aqui numa situação país. Tá? Meu Deus, já são 23 minutos. Eita, como eu falo, né? Então vamos lá, eu vou acabar pelo menos o artigo 4, tá, gente? Vou dar uma corridinha aqui, pelo menos o artigo 4 a gente acaba aqui, para não fazer outro vídeo nesse artigo. Bom, então é isso, tá? Item B. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Isso aqui é o que só complementa o que eu falei antes, tá? É a questão de você estabelecer um contrato de trabalho, tá? Você vai dizer assim, você não vai fazer um trabalho, atender alguém e depois que você atendeu, virar para a pessoa e dizer, olha, 15 mil reais. Né? Até o próprio bom senso, né? Então, antes efetivamente de você iniciar um trabalho, tá? Você acerta o preço, comunica isso à pessoa e deixa claro. Em nenhum momento no código, tá? Isso vai aparecer para você dizer assim, faça um contrato. Mas eu particularmente, eu acho que é muito interessante. Vocês vão ver que isso não é uma prática comum, né? Muitos colegas não fazem isso, alguns acham até que é muito ruim porque faz a relação ficar muito formal, mas eu acho que esse tipo de formalismo é importante para você, para outra parte, para o seu cliente, tá? Às vezes é muito interessante, você faz um contrato e diz, olha, vou te atender
Dando de novo o exemplo da clínica, tá como autônomo, mas porque outras situações vai ter o contrato. Se você vai fazer se você for um CNPJ e for prestar um serviço para uma empresa, vai ter um contrato, tá? Então, vamos supor que aqui você como autônomo, um psicólogo numa clínica, né? Faça lá um contratinho, você olha, por seis primeiros meses, tá? Os 3 primeiros meses eu vou cobrar o valor de tanto, então, se você não for na sessão, a sessão vai ser paga, se você se atrasar, não vai ter desconto, tudo isso fica claro aí numa coisa que até é bom para a relação, porque todo mundo sabe o que cabe a cada um, sabe? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Sempre que você for fazer um trabalho, você antes estipula o preço e deixa muito claro para a pessoa qual é aquele preço que você vai cobrar, tá? Porque depois você não pode chegar e dizer, o valor é outro. Tinha pensado num preço, mas de repente eu vi que o trabalho é muito difícil, agora eu vou cobrar outra coisa. Não, tá? Que inclusive é o item C. Vamos até já aqui pra gente não estourar muito tempo. Então, o item C. Então, quando for cobrar pelo teu serviço, o psicólogo assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, independentemente do valor acordado. Veja que interessante. Isso aqui é muito importante. Aqui, ó. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, independentemente do valor acordado. É o que eu tinha falado antes. O acordado não é caro. Tá? Se você assinou um contrato, se você fechou com uma pessoa, eu vou te cobrar tanto. Vou te cobrar R$300 por semana. Por semana? Por semana. Por sessão, né? Para fazer terapia para você. E a pessoa vai lá no primeiro dia, por exemplo, né? Ela se traz uma queixa. E aí você analisa aqui, um caso que eu consigo dar conta, é relativamente tranquilo, ok. Né? É bastante difícil você numa sessão só já olhar assim, já saber, mas supondo, né? Você já tem uma certa experiência, a pessoa te conta uma situação e você olha aqui e diz assim, não, tudo bem, eu topo fazer, né? Vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer, aí eu vou te cobrar R$300 por semana. Aí a pessoa, ok, eu posso pagar, beleza. Passa uma semana, 2, 3, passa um mês, passa 2 meses depois, a pessoa te revela outras coisas que ela não tinha te falado. Que, aliás, é bastante comum, né? Ninguém chega no primeiro dia do consultório e já se abre lá, olha, o problema é esse. Não, às vezes a pessoa, até por uma questão de autopreservação, omite uma coisa, omite outra. Acontece, né? Faz parte. E aí, daqui a 2, 3 meses, você acaba descobrindo que o buraco é bem mais embaixo. O trabalho é bem mais embaixo. Aí você vai dizer assim, rapaz. Não, mas se eu soubesse que era tudo isso, eu tinha feito, não tinha cobrado esse preço, não, eu tinha cobrado mais. Desculpa, né? Você assinou um contrato, você fechou um contrato, você acordou. Então, se você chega no meio do caminho e diz assim, olha, desculpa, mas é que eu achava que o teu caso era assim, agora o teu caso é assado, eu vou te cobrar o dobro, entendeu? A pessoa te denuncia por conselho e com razão você vai ter uma conversinha com o conselheiro, né? Porque você não está aqui, você não está assegurando a qualidade do serviço oferecido, independentemente do valor acordado. Porque se acordou um valor, no meio do caminho você descobriu que aquilo lá não era o suficiente, bom, tá? Você vai ter que agora dar conta do que você acordou com aquela pessoa. Veja que isso aqui não é a questão de reajuste de preço de terapia, porque às vezes acontece mesmo, tá? Por exemplo, você está atendendo alguém 1 ano, 2 anos, ou vamos supor, 1 ano, tá? No final de 1 ano, vocês sabem, vocês vivem no Brasil, né? A gente tem inflação, o poder de compra das pessoas cai. Então, aliás, olha que interessante, se você já fizer isso registrado no teu contrato de trabalho, você não tem nenhum desgaste de depois de 1 ano chamar a pessoa, olha, a gente precisa reajustar o valor da terapia. É só você pegar e botar lá no contrato, igual como faz com o aluguel, por exemplo. Olha, esse preço está valendo por 1 ano. Após 1 ano vai ser reajustado de acordo com o IGPM, por exemplo, ou IPCA, ou qualquer índice que você queira colocar lá para fazer o reajuste. Então, por exemplo, a pessoa começou um trabalho lá com você em outubro, você dá um preço para ela e diz assim, durante 1 ano o valor é esse, né? Depois de 1 ano, esse valor vai ser reajustado pela taxa de indexação X, Y, que vocês escolherem. Entende? Isso é ok, é um aumento normal do preço do teu trabalho, até por uma questão mesmo de inflação, né? De reajuste de preço. Agora, é diferente do que está aqui, tá? Tipo assim, no meio do caminho você olhou e diz, não, poxa, mas por esse valor aí eu não quero fazer isso, não. Desculpa, você
você acordou, você tem que fazer. Tá? Isso aqui me lembra um caso que aconteceu uma vez comigo. Na verdade, não foi comigo, foi com um professor meu, que ele assumiu um trabalho junto a uma grande corporação, não vou aqui estar dizendo o nome, até para não expor ele nem a pessoa. E ele fechou um trabalho lá que ele ia fazer, era uma espécie de processo seletivo, eu não lembro o que era. Só sei que tinha avaliação psicológica no meio. Tá? E aí ele aplicou. Qual foi o teste? Agora não vou recordar qual foi o teste. Foram vários testes, na verdade, né? Enfim, ele fez o troço e na verdade ele calculou errado, calculou meio mal e o volume de pessoas que era uma empresa no Brasil inteiro, então ele avaliou gente, sabe assim, de bastante lugares do Brasil inteiro. E aquele volumão de teste, assim, ele não tinha. Não era nem uma questão dele não conseguir fazer, ele não tinha tempo de corrigir tudo aquilo, era um catatal, assim. Então o que ele fez? Ele chamou a gente, eu fui um dos que foi, né? Ele pegou alguns alunos que a gente já conhecia mais, que a gente tinha mais confiança, e fez uma oferta de trabalho pra gente. Chegou pra gente e falou assim: olha, vocês não querem corrigir o teste pra mim? Né? Eu pago pra vocês, né, pra corrigir o teste, e aí depois a avaliação ele faz, lembra? Corrigir não é avaliar, tá? Corrigir. Então pega lá vocês vão ver depois na disciplina de avaliação psicológica 1, os testes psicométricos. Muitas vezes o teste psicométrico é um crivo, tá? A pessoa vai lá e tem aquela escala Likert lá, né? Numa escala de 0 a 5, quanto você gosta de não sei o que, marca 1, 2. Então tem um crivo, você vai lá e corrige, e no final você diz, olha, essa pessoa ela tem, de acordo com o crivo, tantos pontos na dimensão 1, tantos pontos na dimensão 2, tantos pontos na dimensão 3. Isso é uma correção. Avaliar o que isso significa, quem fazia era ele. Ele era o psicólogo, até porque estava, né, sob a responsabilidade dele. Agora, corrigir, fazer, digamos assim, a parte de trabalho braçal mesmo, botar o crivo lá em cima, marcar, tal, fazer, toma um tempo que ele não calculou direito na hora de fazer a proposta dele, e ele não ia dar conta, simplesmente ele não ia dar conta, porque era um volume muito grande de trabalho. Então o que ele fez? Ele, entre aspas, terceirizou, pagou pra gente, a gente recebeu, né? Ofereceu uma proposta ali, a gente era da área, já tinha todo mundo feito avaliação psicológica, eu era monitor de avaliação psicológica, inclusive na época, então assim, estava dentro dos conformes, né? Não era uma coisa assim, expôs pessoas, não, era tudo dentro dos conformes, até com o próprio código, né? Mas com certeza ele perdeu dinheiro ali, perdeu entre aspas, né? Porque tipo, o que ele tinha, digamos assim, cobrado da empresa, ele agora repassou uma parte pra gente que a gente teve que corrigir. Veja, ele não chegou pra empresa e falou assim, desculpa, foi mal, eu achei que o trabalho era menos, então eu tinha cobrado pra vocês tanto, agora eu vou precisar de ajuda de pessoas, então eu quero que vocês me paguem mais. Entendeu? Ele não fez isso. Ele tirou do bolso dele, arcou com um pequeno prejuízo, vamos dizer assim, pequeno prejuízo não foi porque ele ganhou bem no trabalho, mas assim, né, teve uma perda ali, porque ele estava sendo ético, ele seguiu aqui esse princípio do código. Ó. Então, assegurou a qualidade do serviço, independentemente do valor acordado. A hora que ele viu que o volume de trabalho que ele queria era muito superior ao que ele tinha imaginado, ele não chegou e falou, desculpa, não vou fazer, ou então eu quero mais. Ele não falou isso, ele matou no peito, perdeu um pouco de dinheiro ali, mas honrou com o compromisso que ele tinha assumido, tá? Então é isso, tá, gente? De novo, quando a gente vai estabelecer o preço, acordado não é caro. Se você combinou o preço, você tem que honrar a sua palavra, honrar o seu compromisso e fazer aquilo que você determinou. Teve prejuízo? Ótimo, isso serve de lição para você. Na próxima vez que você fazer um outro trabalho, você aprende melhor a calcular os seus custos, tá bom? Então por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Por esse vídeo a gente vai ficar por aqui, já deu meia hora, eu me prometi de ser mais rigoroso no tempo, né? Então a gente para aqui esse vídeo e aí a gente continua depois no próximo vídeo no artigo 5, tá bom? Então até mais, tchau, tchau!